Sim, Abel Salazar foi professor de Histologia e Biologia na Universidade do Porto. Portanto, nasceu em Guimarães em 1889, morreu em 1946, com 57 anos. E a vida dele nesta casa, por exemplo, foi passada durante 25 anos, foi quando casou com a Dona Zélia, e entrou, entretanto, para a Universidade do Porto, fez o curso, fez a licenciatura, fez o doutoramento, foi admitido na Universidade do Porto, começou a trabalhar em 1919 e foi começando a investigar na biologia com o seu método tanoférrico que ele criou. Foi depois um método aplicado mundialmente sobre o aparelho reprodutivo feminino. E desenvolveu muito essa parte na área da histologia. Quando ele morreu, os amigos que o admiravam muito quiseram logo acharam que a melhor homenagem que lhe podiam fazer era transformar esta casa numa casa-museu. E, portanto, começaram logo no primeiro dia depois do funeral dele a tentar manter esta casa como museu. E trataram de criar uma fundação, mas lutaram por isso durante 11 anos e nunca conseguiram que o governo aprovasse a fundação, porque o espólio estava aqui, o que estava aqui dentro desta casa e que lhe pertencia podia ser um espólio para a fundação. Nunca conseguiram e ao fim de 11 anos criaram uma cooperativa e deram continuidade abrindo esta casa em conivência com a mulher que ainda viveu aqui mais de 20 anos, depois da morte dele. A mulher, pronto, permitiu que ficar uma parte da casa e a outra fosse aberta ao público. E foram publicando livros, foram fazendo exposições, foram abrindo a casa em dias importantes para o público em geral e mantendo esta casa. E fazendo também apelos no jornal para ajudarem esta casa, criando imensas colaborações que pudessem apoiar esta casa. Mas houve uma altura em que desistiram porque não conseguiam realmente chegar a uma situação financeira que permitisse que esta casa ficasse definitivamente como casa-museu. E nessa altura a pessoa que estava à frente, que era o professor Saavedra, que também foi colega dele e médico também, e amigo do diretor da Gulbenkian, conseguiu que a Gulbenkian comprasse esta casa. E esta casa foi comprada pela Gulbenkian e teve em obras depois até 1974, quando acabaram as obras, veio o 25 de Abril, em 75 a Gulbenkian, por causa da subida do petróleo, que era uma das... da parte, financeiramente, uma das coisas que aguentava a fundação, não conseguia manter este espólio que ele tinha no país e resolveu oferecer estes espólios e, neste caso, ofereceu à Universidade do Porto, porque o reitor da Universidade do Porto é que estava à frente desta casa. Os desenhos científicos, que são maravilhosos, e também uma das maneiras que ele conseguiu divulgar a sua parte científica é porque ele fazia os próprios desenhos para os seus livros ou para as suas publicações e uma vez até tem um colega que lhe pergunta como é que tu consegues esta imagem e ele manda dizer com lápis carandache número 2. E nessa altura até fez um manual de desenhar ao microscópio para ajudar as pessoas a ver da maneira que ele via as imagens e conseguia apresentá-las. Ele tem aqui uma pintura sobre a mulher trabalhadora fantástica, com
a pintura da mulher da época, que nunca foi muito compreendida pela sociedade em geral, por ele ser um artista amador, só que era um trabalho, nessa altura, único, porque o naturalismo imperava na nossa arte portuguesa e realmente o Abel Salazar nunca foi naturalista, foi um pintor com um período especial, em que representou a mulher, tanto a trabalhadora como a mulher burguesa, da época, e com todas as suas especificidades. A Casa Museu Abel Salazar foi uma das criadoras, ou portanto uma das que fundou a associação, porque achamos que as nossas casas são casas muito específicas. Como é uma casa pequena, portanto é um museu que tem características diferentes de um grande museu, mas todos nós, numa associação de casas-museus, temos um patrono, e esse patrono muitas vezes tem ligações temporais, ligações como às casas de médicos, e há muitos médicos que são contemporâneos do Abel Salazar, por exemplo, e podemos ajudar-nos trocando investigação, trocando ideias, trocando propostas de trabalho, maneiras de tratar as nossas casas, que são umas instituições completamente especiais.